Boas Notícias com Tiago Brunet. Sejam bem-vindos a mais um programa Boas Notícias. Nós estamos todos os domingos às 8 horas da manhã trazendo uma palavra de esperança, de vida, as boas novas que só o Evangelho pode trazer. E hoje eu quero compartilhar contigo algo muito especial. Que você abra teu coração, a tua mente, reúna a tua família para escutar a palavra que Deus tem para você hoje. Domingo, assim como os outros dias de semana, é um dia para você escutar a voz de Deus. Geralmente, por causa da nossa cultura, aos domingos a gente para nos espiritualizar um pouco mais. Eu quero te desafiar a você hoje não só escutar essa mensagem, não só receber essa revelação divina, mas também espalhar para todo mundo que já começou o programa Boas Notícias. Você pode fazer isso através do compartilhamento, através do like, não deixa de se inscrever nesse canal, que só existe para te abençoar. De segunda a sexta, nós estamos aqui no Café com Destino, às 6h57 da manhã. E todo domingo com uma palavra, uma pregação bíblica para você e para a tua família. Hoje eu quero ler com vocês todo o Salmo 3. Salmo 3 foi escrito pelo grande rei Davi quando ele estava passando uma de suas grandes aflições, uma das grandes perturbações e perseguições da sua vida, de muitas. A gente acha que a vida de quem vai seguir a Deus vai ser fácil. Não, a vida de quem vai seguir a Deus será garantida, não fácil. Quer dizer que vai terminar bem, não quer dizer que você não terá empecilhos no caminho. Até porque a própria palavra diz que muitas são as aflições dos justos. Mas tem de bom ânimo. Jesus, Deus venceu o mundo. Você não precisa ficar preocupado com as aflições do mundo. No final vai dar tudo certo, mas você precisa aprender a lidar com elas. A sua vida às vezes está de cabeça para baixo, cheio de confusão, cheio de coisa para resolver, cheio de ataques, cheio de ofensas, cheio de calúnias, e você não sabe para onde se mover. Preste atenção. Davi passou por muitas situações difíceis, mas uma das mais complicadas foi dentro da sua própria família. Foi quando o seu filho Absalão tentou tomar o seu trono. Imagina, Davi que nunca plantou para colher isso, nunca tentou tomar o trono de Saul, nunca se levantou contra o rei Saul, agora tem alguém tentando tomar o trono dele. Às vezes tem coisas que vêm sobre você, não é fruto do que você plantou, não é um castigo de Deus, mas sim uma preparação, um fortalecimento para a próxima etapa. E principalmente para que a história de como você venceu isso fique registrada para ajudar e abençoar a vida de milhões de pessoas depois. E Salmos, capítulo 3, Davi o escreve quando estava fugindo de seu filho Absalão. Para quem não conhece a história, Davi corre descalço, ele foge de Jerusalém descalço, às pressas, fugindo da tentativa de tomada do trono de Absalão, seu filho. E ele escreve assim, Salmos capítulo 3, versículo 1. Senhor, como aumentaram aqueles que perturbam a minha vida. Muitos são aqueles que se levantaram contra mim. Há muitos que dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Tu és a minha glória e o exaltador da minha cabeça. Clamei ao Senhor com minha voz, e ele me ouviu do seu santo monte. Eu me deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó Deus, porque atingistes a todos os meus inimigos sobre o osso malar e quebraste os dentes dos ímpios. A salvação pertence ao Senhor. Tua bênção está sobre o teu povo. No auge da sua perturbação, da sua angústia, da sua perseguição, Davi confessa, como sempre fazia, que está perturbado, que está perseguido, que é muita gente contra ele, que a sua alma está na lama,
que ele não aguenta mais, mas que toda a sua confiança está no Senhor, que toda a sua esperança está no Senhor, que quem vai vingá-lo é o Senhor, que quem vai fazer a parte de lutar com quem ele não consegue lutar é o Senhor. Davi o tempo todo diz que Deus é o meu escudo. Muitos se levantam contra mim, dizem que a minha alma não tem mais jeito, que eu já estou perdido, mas o Senhor é quem me defende. O tempo todo, Davi, mesmo nesta cruel situação, deixa claro que o Senhor é quem será o seu libertador. Ele quem lutará contra os seus inimigos. Agora, a pregação de hoje, ela não é só sobre Davi. Ela é sobre todo aquele que passou algum tipo de pressão, sofrimento, situação difícil, perseguição na Bíblia. Porque a história dos personagens bíblicos é a tua história. Tudo que está escrito na Bíblia é para que você se identifique e aprenda com isso. Por exemplo, a história de Jó. Jó foi o homem que perdeu tudo em um dia só. E o que nós aprendemos com a história de Jó, já que nós conhecemos toda a história, tudo o que aconteceu e principalmente o seu final? Nós aprendemos que mesmo que o homem esteja no fundo do poço, mesmo que o homem tenha perdido tudo como Jó, mesmo que o homem esteja nas cinzas, sem mais nada, ainda há esperança para ele. Ele ainda pode se levantar e ter o dobro de tudo que tinha. Afinal, não foi o que aconteceu com Jó? Mesmo perdendo tudo, o seu fim foi melhor do que o começo. E a Bíblia diz que como ele terminou não se compara de como ele era antes. Ou seja, ele recebeu 2 vezes mais de tudo que tinha. Foi duplamente mais feliz. A história de Jó é para nos ensinar que não existe fundo do poço definitivo para quem não blasfema contra Deus diante das dificuldades. Jó nos ensina que mesmo diante dos processos difíceis, a gente não deve reclamar, blasfemar contra Deus, dizer que Deus não existe, que Ele não está nem aí para mim, que Ele se esqueceu de mim. Jó simplesmente louvava ao Senhor. Foi de Jó a famosa frase, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Como é que você vai falar isso no meio de uma perda tão cruel? Jó foi capaz. Então a história de Jó não foi para fazê-lo sofrer, foi para ensinar o mundo inteiro como lidar com o sofrimento. A história de Ruth, que perdeu seu marido, a sua viuvez, não foi para fazê-la passar por uma situação crítica, que era tornar-se viúva naquela época. A história de Ruth foi para dizer que, independentemente da tragédia que te alcance, recomeçar é possível. Porque ela decidiu continuar com a sua agora ex-sogra Noemi, e ela disse, para onde tu fores eu irei, onde tu repousares eu repousarei. E aqui está o trunfo, o teu Deus será o meu Deus. E quando ela fala isso, Deus muda a sorte de Ruth. Elas saem de Moabe, uma terra distante, estrangeira, e vão para Israel. E lá em Israel, Ruth conhece Boaz, o homem mais poderoso da terra ali, o dono das terras. Eles se apaixonam e ela recomeça a sua vida, mesmo sendo viúva, agora em um lugar melhor, com uma nova oportunidade. E a Bíblia diz que desse relacionamento nasceu Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou Davi, que se tornou o maior rei de Israel. Ou seja, tudo tem um propósito, até mesmo nas perdas. A viuvez de Ruth não foi para fazê-la uma perdedora, foi para moldar o destino dela, para colocá-la no lugar onde ela tinha que estar. Nós podemos olhar para a história de José do Egito, injustamente vendido pelos seus irmãos, ainda jovenzinho, maltratado e vendido como escravo a uma caravana de ismaelitas que o despedem no Egito. E lá no Egito, durante aproximadamente 13 anos, ele sofre como escravo, passa pelo processo de escravidão. Mesmo fazendo tudo certo, é injustiçado novamente. A injustiça perseguia José. Ele é injustiçado agora na casa de Potifar. A mulher de Potifar falsamente o acusa.
E ele agora é preso, além de escravo, se torna presidiário. Mas mesmo assim, José não perde sua essência e continua onde chega, dando o seu melhor, porque a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Na casa de Potifar, ele vira o governador da casa, na prisão, ele vira o chefe dos carcereiros, onde ele chegava, ele dominava, mesmo diante das injustiças. Ou seja, a história de José não foi para fazê-lo sentir-se menor, vendido, escravizado. A história de José foi para ensinar o mundo inteiro que mesmo diante das injustiças, há um plano divino para te levantar na terra. Cada história na Bíblia não foi colocada para mostrar simplesmente o sofrimento humano, que é inerente a todos. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por calúnias, injustiças, difamações, perseguições, mas a nossa história acontece para ser exemplo para a vida de alguém. Aqui entra a mensagem de hoje. O seu sofrimento, a sua perseguição, a sua dor, o que você está passando, não veio para te derrubar, não veio para te fazer sofrer, não veio para te deixar numa depressão trancado dentro de casa, não veio para deixar você cabisbaixo, sentindo-se menor do que os outros, veio para que você vença isso através da palavra de Deus e a sua história vira exemplo para muita gente. Essas histórias bíblicas não aconteceram por acaso, foi para nos ensinar. Hoje eu sei, lendo Salmos 3, que mesmo diante de uma perseguição, como Davi estava, não só como aconteceu na época de Saul, como aconteceu na época de outros reis que perseguiram Davi, de outras pessoas que se levantaram contra ele, mas agora o seu próprio filho, mesmo vindo dentro da própria casa, o ataque, ele continuava colocando toda a confiança em Deus. Cada personagem, cada homem, cada mulher na Bíblia, que passou por algo forte, que passou por algo terrível, suas histórias foram colocadas aqui, não para mostrar um nível de sofrimento que o homem aguenta, mas para revelar que o fim sempre será melhor do que o começo. Hoje é simples eu olhar para a minha história, lembrar de onde eu vim, de tudo que eu atravessei, de tudo que eu sofri e o que eu estou vivendo agora. Mas quando eu estava no meio do processo anos atrás, na minha cabeça Deus tinha me deixado. Na minha mente era um castigo divino. Eu, graças a Deus, nunca cheguei a blasfemar contra Deus, mas na minha cabeça eu estava sofrendo algo que eu não merecia e de alguma forma Deus tinha dado as costas para mim. O que eu não entendia é que aquela quebra, aquela humilhação, aquela situação de falta era ultra necessária para que formasse o caráter, a força, o conhecimento, a experiência que eu tenho hoje para estar vivendo o que eu estou vivendo. No reino de Deus não existe coincidências. Tudo que você passou foi para somar na sua história. E a sua história é para ser vencida, sobrevivida, para poder virar conto para muitas pessoas. Ou seja, exemplo para muita gente. O que Deus nos permite passar não é só para nos fortalecer, não é só para nos dar experiência também, não é só para nos mostrar o caminho certo e alinhar nosso destino também, é claro, mas é principalmente para virar história a se contar. Presta atenção nisso, porque é muito forte o que eu vou te explicar agora. A mente de Deus, o coração de Deus, ele é revelado através da história de seres humanos. Como nós conhecemos a Deus? Através da história dos seres humanos. Através da história de Jó, através da história de Davi, através da história de Ruth, através da história de Esther, uma menininha levada em cativeiro para a Pérsia e que Deus a escolhe no meio de uma multidão e faz com que os olhos do rei batam nela e ela se transforme na rainha de toda a Pérsia. Não foi uma coincidência, foi destino. Essas histórias estão escritas na Bíblia não porque elas simplesmente aconteceram, mas porque quem passou por elas sobreviveu a elas.
Eu preciso te dar uma palavra de ânimo. Você vai sobreviver às batalhas que está passando. Sua história só será contada se você não apenas passar, mas você vencer cada etapa desse processo. O casamento está difícil? De muita gente também está. Fica de pé quem não desiste. A vida financeira está apertada. De muita gente está. Somente 1% da população mundial não está apertada financeiramente. Sua vida financeira está apertadinha, está difícil. De todo mundo está. Fica de pé quem continua fazendo o certo. E acima de tudo, acreditando no que está escrito a teu respeito. O que a Bíblia diz a teu respeito? A Bíblia diz que você vai quebrar em alguma vez? A Bíblia diz que teu destino é a condenação alguma vez? A Bíblia diz que o teu caminho é o de sofrimento? Nós não temos profecias contra o ser humano, a não ser que ele se encaixe em algumas partes da Bíblia como a falta de arrependimento. A não ser que ele queira se encaixar nos que blasfemam contra Deus, nos que blasfemam contra o Espírito Santo, nos que não perdoam o seu próprio irmão. Aí esses têm condenação, está escrito. Aquele que não perdoa seu próprio irmão também não será perdoado por Deus. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo não será perdoado por Deus. Aquele que não se arrepende dos seus pecados não receberá perdão. Ou seja, toda profecia bíblica nos direciona para uma vida melhor, apesar dos sofrimentos, das dores e dos problemas. Deixa eu te falar uma coisa. A vida nunca vai parar de ter situação difícil. Tiago, quando eu ganhar 1 milhão, isso tudo vai melhorar o boleto. Outras situações virão. Aí tem um problema de saúde, tem um problema com o filho, tem problema no casamento, tem problemas que você não administra com dinheiro. Tiago, mas quando minha saúde melhorar, aí tem outro tipo de problema que não tem a ver com a saúde. Uma crise emocional, um vazio existencial, um destempero sentimental. Ou seja, existem tantos problemas, existem tantos ataques que o ser humano recebe, e em todos eles só é possível ficar de pé se você confiar totalmente em Deus e fizer a tua parte, que é não desistir. Presta atenção, porque a fórmula de tudo que eu estou te ensinando é simples. Confie 100% em Deus e faça a sua parte, que é não parar, não desistir. Se eu confio 100% na ação divina na minha vida e eu não paro, eu não desisto, eu não tranco no meu quarto e falo, para mim acabou. Se eu simplesmente decido continuar caminhando, Deus fará a parte dele. Se você depositar toda a tua fé nesse Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus de Jó, de Esther, o Deus de Ruth, o Deus de Davi, o Deus que levantou esses homens e mulheres, o Deus de José no Egito, ele também te levantará e teu fim será melhor do que o teu começo. Você sabe por que esse programa se chama Boas Notícias? Porque o Evangelho é a própria boa notícia. A maior boa notícia que nós podemos receber é a certeza da salvação. Isso só vem através do Evangelho. Só o Evangelho oferece salvação eterna. Só o Evangelho oferece perdão de pecados. Nenhuma outra filosofia, nenhum outro Deus, nenhuma outra religião oferece perdão de pecados. E o que nós mais temos para acertar com Deus são nossos pecados. Ou seja, nós já estamos no caminho certo, servindo ao Deus certo, porque ainda estamos nos desesperando. Porque nossos olhos estão muito nas situações e pouco no Deus que resolve as situações. Nós ainda estamos muito firmados, muito abalizados nas coisas humanas e materiais e pouco confiantes nas espirituais. Mas nesse domingo as coisas vão mudar. Nesse domingo a bênção de Deus virá a teu favor, vai se alinhar com o teu destino. E eu estou declarando isso não só porque eu creio, mas porque a palavra está sendo lida e profetizada sobre você. Repare que em Salmos 3, no versículo 3, Davi fala assim: mas tu, Senhor, tu és um escudo para mim. Se eu fosse você, eu repetiria isso agora em casa. Onde você está assistindo essa palavra? Senhor, tu és um escudo para mim. A minha glória e o exaltador da minha cabeça. Isso aqui é muito profundo. Davi fala, está todo mundo me perseguindo, está todo mundo contra mim, tem 10 mil pessoas se levantando ao meu redor, mas tu és o meu escudo. Tu és a minha glória e tu és aquele que exalta a minha cabeça.
Ou seja, tu és aquele que coloca meu nome, tu és aquele que levanta minha índole, minha moral, tu és aquele que me coloca por cima. Davi confiava em Deus não quando tudo estava dando certo, ele confiava em Deus quando estava no pior momento da vida. Porque é fácil quando você está bem, agradecer a Deus, obrigado, né? Afinal de contas, tudo é para tua honra e tua glória, obrigado porque eu estou bem. É mais fácil do que quando você está na derrota, na humilhação, quando você está passando uma perseguição sem motivo, injusta como a de José, você colocar toda a tua confiança num Deus que você não vê. E a Bíblia diz, bem-aventurados os que não viram, mas acreditaram. Felizes e abençoados são aqueles que não enxergam Deus fisicamente, ainda assim creem nele de todo o coração. E é para esse Deus que apelamos nessa manhã. É para esse Deus que clamamos nessa manhã. É para esse Deus que nós nos achegamos nessa manhã. Um Deus que não vai te abandonar. Um Deus que não vai te deixar. Um Deus que não vai virar as costas para você. Um Deus que não vai fingir que você não existe. Com Deus não tem isso. Você pode estar passando a pior dificuldade da tua vida. Ele continua bem aí do teu lado. Tiago, por que ele não faz alguma coisa então? Porque ainda não é o momento, falta maturidade, falta aprendizado, falta experiência, falta alguma coisa para virar testemunho, para a tua história ser contada para muitas pessoas. Ei, porque Jó chegou inteiro no final, apesar de tudo que passou, é que a história dele virou testemunho e nós estamos há milênios depois falando da história dele. Essa história não é para te envergonhar, essa história não é para te derrotar, é para te colocar na história. A Bíblia diz, tanto no livro de Lucas quanto no livro de Marcos, que uma mulher entrou na história por algo muito simples. Ela talvez só tivesse aquilo como riqueza, era um vaso de alabastro com perfume caríssimo dentro. Isso aconteceu na cidade de Betânia e a Bíblia diz que Jesus estava reclinado sobre a mesa. Eu choro quando eu leio essa passagem. Jesus estava reclinado sobre a mesa e de repente ele começou a sentir algo caindo na cabeça dele. A Bíblia diz que essa mulher veio e começou a derramar o perfume caríssimo na cabeça de Jesus. E os discípulos ficaram indignados. Porque falaram, para que esse desperdício? Um perfume tão caro como esse podia ser vendido e dado aos pobres. E Jesus repreende os discípulos e fala, olha, os pobres, vocês sempre terão com vocês. Mas eu não estarei aqui o tempo todo. O que essa mulher fez foi preparar meu corpo para o sepultamento. Ou seja, ela teve um discernimento profético antes de todos aqueles que viviam em volta de Jesus. Porque Jesus já estava para ser entregue e morto. E depois ele termina com um versículo poderoso dizendo, e para que vocês saibam que o que ela fez foi importante, aonde esse evangelho for pregado, como nós estamos pregando nessa manhã o evangelho para milhões de pessoas, aonde esse evangelho for pregado, o que ela fez será lembrado e contado para a memória dela. Então saiba que às vezes é no momento mais difícil que você tem, emocional, financeiro, sentimental, físico, é no seu momento mais desesperador que você faz algo para Deus que muda a sua história e o seu destino, que te coloca de vez no cenário onde os olhos de Deus governam. Milênios depois, pelo menos 2000 anos depois, nós estamos aqui falando sobre essa mulher. Nós sabemos por causa de outras passagens que foi Maria, irmã de Marta e de Lázaro. E essa mulher é lembrada até hoje, não só porque ela recebia Jesus em sua casa, mas principalmente porque ela pegou o que ela tinha de mais valor no pior momento e colocou na mão de Deus. Quando você pega o melhor que você tem no seu pior momento e coloca na mão de Deus, às vezes é um sentimento, às vezes é um sonho, às vezes é um negócio, às vezes é tudo que você tinha como segurança, e naquele momento você entrega a Deus e fala, Deus, isso é para ti. Eu confio tanto em ti, que a minha confiança não está nisso, nem aquilo, nem no que eu tenho guardado, minha confiança está só em ti.
E aí você percebe que Deus te inclui na história. Eu quero nessa manhã relembrar tudo que você já passou para chegar até aqui. Eu não conheço a tua história, mas eu tenho certeza que você venceu muitas dores. Você não está aqui nessa manhã assistindo essa palavra sem ter passado por alguns sofrimentos, sem ter vencido algumas vergonhas, sem ter passado em algum momento da vida por aquele sentimento, agora tudo acabou, agora não tem mais jeito, e ainda assim você segue de pé. Essa é a forma divina de te mostrar que só acaba quando Ele quer e não quando você acha que acabou. Esse é o jeito de Deus de mostrar que Ele está no comando. Quem governa é Ele. E que toda a terra vai reconhecer que os céus governam. Então, quando nós colocamos toda a nossa esperança em Deus, assim como Davi colocou, não tem como terminar mal. Versículo 7 do capítulo 3 de Salmos, ele termina assim: a salvação pertence ao Senhor. Ele está contando as desgraças, ele está contando os desafios, ele está contando o que todo mundo está fazendo contra ele. A gente sabe que nesse período aqui Absalão estava tentando tomar o trono dele, ele estava como fugitivo em Israel. E ele declara: a salvação vem do Senhor. A salvação não vem do exército, a salvação não vem de quem está do meu lado, a salvação não vem do dinheiro que tem no banco, a salvação vem do Senhor. E a sua bênção está sobre o seu povo. Aqui eu te lembro algo muito importante. Existem coisas que Deus faz individualmente e muitas coisas que Deus faz em coletivo, no coletivo. É muito importante que você não só creia no Senhor, mas que você faça parte do povo de Deus. Porque quando você faz parte do povo de Deus, acabamos de ler, a salvação pertence ao Senhor, mas a bênção dele está sobre o seu povo. É por isso que mesmo eu sendo um pregador, mesmo fazendo café com destino todos os dias, mesmo sendo um palestrante reconhecido internacionalmente, escrevendo livros que vendem milhões de cópias, fazendo toda essa agitação que eu tenho, levo a palavra todos os dias, mesmo assim, toda semana estou congregando, toda semana eu faço parte do povo de Deus com a minha família. Porque existe uma bênção sobre o povo de Deus. Você precisa ser uma pessoa, por mais que você assista mensagens por internet, por mais que você goste de ser edificado através de podcast, mensagens, café com destino, isso é uma bênção, mas você precisa estar numa igreja. Você precisa estar num lugar onde a tua fé é fortalecida, onde você conviva com pessoas que afiam o teu comportamento e a tua fé, que através dos testemunhos delas você cresça. Você precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual, debaixo de um comando. Nós precisamos de guias espirituais. Então não deixe de congregar, porque segundo Salmos 3, a bênção de Deus está sobre o seu povo. E você precisa ser povo para poder ser abençoado também. E eu encerro dizendo o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas Deus a livra de todas. Muitos são os problemas que vêm sobre aqueles que creem em Deus, aqueles que esperam em Deus. Mas o final sempre é melhor do que o começo. Grave isso. De toda a mensagem, grave isso. O fim, sempre, para quem está com Deus, o fim é melhor do que o começo. Ou seja, eu já passei por situações que eu não fiz nada para sofrer aquilo e sofri, foi a vontade de Deus para eu aprender alguma coisa e para eu sobreviver aquilo e virar uma história, mas já passei situações que foram frutos de coisas que eu plantei errado. Em ambas as situações, Deus teve misericórdia de mim. Em ambas as situações, Deus usou a meu favor. Em ambas as situações, porque eu me arrependi, porque eu me quebrantei diante de Deus, porque eu me submeti debaixo da poderosa mão de Deus, no devido tempo Ele me exaltou. Então mova-se, não pelo que você acha ou está sentindo, mova-se pelo que está escrito, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, no devido tempo Ele mesmo exalta essa pessoa. Quanto mais você conhecer da palavra, menos dor, sofrimento e resistência você vai sentir mesmo passando por elas. A Bíblia não nos isenta e não nos promete ausência de sofrimento algum. Mas ela promete força, fé, coragem
ousadia, blindagem espiritual, para que você atravesse tudo isso e permaneça de pé. E nessa manhã eu quero profetizar que você terminará de pé. Tua casa terminará de pé. Teus negócios terminarão de pé. Tudo que tuas mãos tocarem vai prosperar. Porque está escrito. Não é porque eu estou dizendo. Então, quando eu faço votos de paz e prosperidade sobre a tua vida, não é um jargão para terminar as mensagens. É profetizando que a paz que excede todo entendimento vai guardar o teu coração e a prosperidade que só os céus podem dar estará dentro da tua mente, porque prosperidade é um estado de mentalidade. É profetizando que você vai fazer o que precisa ser feito para terminar muito melhor do que como começou. E de que assim como a história de grandes homens e mulheres da Bíblia, apesar da dor, apesar da perda, se transformaram em exemplos, em força para quem os lê, em coragem para quem acredita, em direção para quem segue. Assim a tua história, o teu testemunho, vai se tornar a mesma coisa para muitas pessoas na nossa geração. E eu profetizo que tudo que você passou e vai sobreviver se transformará num testemunho para abençoar a vida de muita gente. Nada é por acaso. Tudo está escrito por Deus. A Bíblia diz em Salmos que todos os dias da nossa vida foram escritos por eles e por ele determinados. Deus escreveu todos os dias da nossa vida, Ele sabe muito bem pelo que você está passando, mas Ele sabe mais ainda como você vai terminar. Por isso Ele não desistiu de você. Deus ainda vai mostrar para todo mundo o que Ele viu em você, porque Ele viu coisas em você que ninguém enxerga, nem você mesmo. Se você não sabe, as pessoas não conhecem nem 50% de você. As pessoas que convivem contigo não conhecem nem 50% de você. O teu cônjuge que mora contigo não conhece 70% de você. Você que é você, só conhece 90% de você. Somente Deus sonda e conhece todo o teu coração. Tem coisas que você é capaz de fazer e nem sabe. Deus te conhece 100%. Por isso que toda a tua esperança e confiança precisa estar somente nele. E se nesse domingo essa palavra fez sentido para você, e você sabe que o que você está passando é para virar testemunho, o que você está passando é para virar história, o que você está passando é para virar força e exemplo para outras pessoas, você vai declarar agora aqui nos comentários: eu creio. É a forma de você profetizar que você realmente acredita que assim como Davi passou e virou testemunho, Jacó passou e virou testemunho, Jó passou, Ruth, Esther passaram por tudo e viraram testemunho, tua história também vai passar e vai se transformar num grande depoimento, num grande testemunho. Vai agora nos comentários e declara: eu creio, eu recebo essa palavra. Não deixe de compartilhar agora com o máximo de pessoas. Quantas pessoas precisam receber essa revelação bíblica nessa manhã? Porque eu tenho certeza que os teus melhores dias ainda não chegaram. Olha para mim. Os teus melhores dias ainda não chegaram. O melhor está chegando agora. Que a palavra de Deus está fazendo mais sentido para você, que você está se dedicando mais ao mundo espiritual. Agora em que a sua mente está se abrindo para a verdade do Evangelho, agora as coisas vão começar a acontecer. Os problemas vão parar? Não. As dificuldades vão terminar? Não. As pessoas vão parar de te ofender ou de te perseguir? Não. Nada disso para. Você que vai estar mais forte e preparado para enfrentar tudo isso. Você que vai estar mais corajosa e com os olhos na eternidade para passar de pé por tudo isso. Ou seja, quem vai mudar é você, as pessoas não mudam não. Quem vai mudar é você, as dificuldades não mudam não. Quem vai estar melhor é você, o mundo vai piorar. Mas você permanecerá de pé, forte e inabalável. Essa é a palavra que eu declaro sobre você nessa manhã. Forte e inabalável. Nenhum mal te sucederá, diz a Bíblia. Praga nenhuma chegará na tua casa.
Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar de todo mal. Nem sequer nas pedras no caminho você vai tropeçar. Prepare-se para um tempo de proteção, porque apesar de tudo que você está passando ou já passou, Deus jamais vai retirar sua mão da tua vida e da tua família. Deus jamais vai tirar sua mão de poder, proteção, sua mão de autoridade de cima de você. Porque você é filho, você é filha, e Ele sempre vai te guardar. Eu faço votos de paz e muita prosperidade sobre a tua vida. Que esse domingo seja um domingo de revelação, de encontro com Deus, de proximidade com a tua família e com a palavra. Que você possa espalhar o Evangelho, espalhar essa mensagem para o máximo de pessoas. E não deixe agora de nos comentários você dar o teu testemunho, porque eu tenho certeza que muita gente durante essa mensagem foi tocada pelo Espírito Santo para sair de algum lugar e ir para outro, para largar um momento difícil e ir para um lugar de vitória, para tirar um sentimento ruim que estava no coração e receber uma libertação emocional, para sair das trevas e agora encontrar a luz. Não deixe de escrever o teu depoimento, o teu testemunho, que eu mesmo vou ler cada um deles. E eu declaro a paz do Senhor, a segurança e a saúde do céu, a proteção e a prosperidade do alto sobre você e sobre tua família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã nós temos Café com Destino às 6h57 da manhã. Nós nos vemos novamente domingo que vem aqui no programa Boas Notícias. Paz e prosperidade. I almost quit. I'm a country boy. I'm from West Virginia. I don't know nothing about this big time stuff. I never even asked to be big. I wanted to be effective, not famous. Famous is the consequences of being effective. I preached, the place was on fire, but inside I wanted to quit. And then she looked at me and she said, "It's for us. It's not for them. It's for us." Lasciatemi scegli mele tu, un sole che scuria trairà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, l'ugori mio, gli incidetti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda, e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambigo frasso, scordavo loco, manichini, dove speranza, da sta terra tutto danza. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa.
N'ammuzzo tutto frasso, scioglieva cori come passo. Tu c'era notte in vento, con una luna appesa senza pentimento. Una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti stidi cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dintra, a voci do, sempre mi senta. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, un saccio giù, se era morio era tabù. Lassati mi scigno meletu, ogni volta, ogni giornata, a ti torno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.